Queridos, deixa eu compartilhar uma coisinha bem rapidinho com você. Eu tenho estado com esse versículo no coração aqui, Hebreus capítulo 10, o verso 38. Diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Ajuda-me, Senhor, a ser bênção na vida deles. Senhor, traz cura, libertação, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a crescer cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. O justo viverá da fé. Eu separei aqui, da fé, pela fé, com a fé, por fé. Só coloquei isso aqui só para a gente enriquecer. O justo viverá da fé. Romanos 1,17 diz assim, que a justiça de Deus se vê de fé em fé. E Hebreus 11,6 disse, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma coisa muito importante na nossa vida é essa fé, plena confiança, confiar, crer, colocar a vida nas mãos do Senhor. Eu queria destacar hoje um personagem que eu separei aqui para a gente pensar um pouquinho sobre fé. O personagem é Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, onde começa. Eu acho interessante que Davi, até esse capítulo, a gente não conhecia, não sabia. Quando você vai lendo a Bíblia, Davi não existe ali para a gente. No capítulo 16, Deus envia Samuel à casa de Jessé e diz que na casa dele tem um que vai ser o futuro rei de Israel. Samuel, quando chega lá, vê o irmão mais velho e o texto diz que ele em si pensou, estou diante do futuro rei de Israel, e Deus dá uma pausa, calma aí, Samuel, não é assim. Eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então, baseado nesta frase, Samuel agora tinha que esperar até encontrar naqueles filhos um homem que era segundo o coração de Deus. E daí então surge Davi. Davi entra na nossa história e dali para frente o que a gente prega sobre Davi, o que a gente fala sobre Davi é algo muito grande. Mas eu queria destacar a primeira coisa, meu irmão. Davi tinha um coração voltado para Deus. Uma coisa muito interessante, quando Deus disse que ele não vê como vê o homem, ele vê o coração. E aí nós percebemos que Davi tinha algo de especial. Ele não chamava a atenção das pessoas, mas ele chamou a atenção de Deus. Uma coisa que me ajudou muito na minha adolescência foi a frase: Deus não esquece o seu endereço. Deus não esquece o seu endereço. Pode confiar nele, pode colocar a sua vida nele, porque às vezes a gente diz assim, mas eu estou aqui, ninguém vê, ninguém percebe. Não se preocupe com isso. Se preocupe em agradar a Deus. Davi, ele se destaca nessa questão. Ele tinha um coração voltado para Deus. Você percebe nas composições deles nos Salmos, né? O que ele tinha. Ele tinha uma paixão muito grande, Deus. Ele queria adorá-lo. Tudo indica que essa foi uma criação também especial. Ele era o filho mais novo. Os outros foram criados assim para serem guerreiros, tal. E o mais novo, ele foi criado um pouco diferente. Ele era pastor de ovelhas, tal. Mas influenciado também pelos irmãos, ele também não era... o texto lá no capítulo 16, verso 18, diz que ele era sisudo, homem de guerra, homem de verdade. Era um jovem ainda, por volta de 17 anos, mas já era isso que as pessoas viam nele. Ele chamou a atenção de Deus e depois disso ele chama a atenção dos homens. Ele tinha um coração voltado para Deus. Essa é a primeira questão que eu quero deixar para você. Davi tinha um coração voltado para Deus. Quando a gente diz para você, reconhece-o em todos os teus caminhos, nós estamos dizendo, volta o teu coração para Deus. Reconhece, esse é o dia que o Senhor fez, celebremos
exaltemos, esse é o dia, reconhece, Senhor é meu pastor, reconhece. Ele tinha um coração voltado para Deus. Essa é a primeiro alerta, a primeira questão que eu quero deixar para você. A segunda questão que me veio ao coração, ele tinha vontade de vencer e vontade de agradar a Deus. A gente percebe isso quando ele diz que venceu o leão, venceu o urso, e ele depois venceu Golias, e depois ele venceu também a vontade de matar Saul. Por um momento ele estava naquela caverna, Saul que estava perseguindo ele, estava ali, era só ele tomar uma atitude, mas ele disse, tocaria eu no ungido do Senhor? Não. Ele tinha uma vontade de vencer, não era covarde. Ele tinha vontade de vencer, mas ele tinha algo maior na sua vida, que era agradar a Deus. A sua bandeira era a fé em Deus. Diante de todas as questões, ele lutou, ele enfrentou, ele venceu, mas ele tinha um objetivo: vencer e agradar a Deus. Entre vencer e agradar a Deus, ele preferia agradar a Deus. Tanto é que por 2 vezes ele teve ali Saul na sua mão, poderia ter matado. Saul estava perseguindo para matá-lo. Ele poderia vencer, era o inimigo, não era mais um sogro, não era mais simplesmente o rei de Israel, era um inimigo. Ele poderia ter tomado essa atitude, mas a vontade de agradar a Deus era maior. Às vezes nós deixamos que a ira domine, deixamos que a maldade domine, quando na verdade entre a maldade, entre a vingança, entre vencer uma concorrência, entre vencer uma disputa, entre vencer e agradar a Deus, para ele preferia agradar a Deus. E aí a gente vê por que ele era um homem de fé e um homem comprometido com as coisas de Deus e por que Deus o abençoava. A terceira questão que eu quero deixar para você, ele nunca roubou a glória de Deus. Pisou na bola, fez coisas erradas, mas nunca roubou a glória de Deus. Toda vez que teve confronto, ele recuou. A glória de Deus, ele não... Olha, meu irmão, ele expressa isso quando ele fala lá sobre quando ele convida os seus oficiais a trazerem uma oferta. Meu, é tremendo. Ele dá uma oferta monumental, e ele convoca o povo a trazer, e o povo trouxe. Ele faz uma oração dizendo, Deus, quem somos nós para ofertar tão grande oferta? E ele, meu irmão, ele tinha uma preocupação. Ele queria sempre agradar a Deus. Então, ele nunca roubou a glória. Não, Davi é o melhor. Davi, não. Quem é melhor é Deus. Quem é melhor é Deus. Ah, porque venceu. Legal, obrigado. Mas o legal é Deus. O maior é Deus. Ele tinha essa preocupação. Dá para você entender, meu irmão? Tá entendendo? Um homem que tinha o coração voltado para Deus, ainda jovem, mas tinha o coração voltado para Deus. Tinha vontade de vencer, mas tinha vontade de agradar a Deus. Entre vencer e agradar a Deus, ele preferia agradar a Deus. Outra coisa, Deus, ele nunca roubou a glória de Deus, sempre reconheceu e atribuiu a Deus as suas vitórias. Meu irmão, você vai ler o texto, você vai ver que muitas vezes ele, para sair na batalha, ele consultava Deus, o que eu faço, qual é a estratégia? Meu irmão, é terrível isso, né? Porque muitas vezes nós atropelamos tudo. E por último, meu irmão, com a sua fé em Deus, nunca parou, sempre avançou. Com a sua fé em Deus. Tanto é que quando ele fala para Saul, eu venci o leão, Deus me deu vitória, Deus me deu sabedoria, Deus me deu vitória, Deus me deu força. Eu venci o leão, eu venci o urso, Deus estará comigo neste campo de batalha, eu vou vencer esse gigante filisteu. Queridos, com a sua fé, nunca parou. Você vai ler a história de Davi, ele nunca parou, sempre avançando, sempre. Às vezes o pessoal
Ah, não sei, estou cansado, tal, e bobeira. Quando você para, a vida continua. Não adianta você falar, não, eu vou dar um tempo. A hora que você dá um tempo, a vida continua. As coisas continuam. Ou você acompanha, talvez até num ritmo um pouquinho menor, está cansado, mas acompanha. Ou então, meu irmão, você vai ficar para trás. Não tem como. E uma das coisas maravilhosas na história de Davi é isto. Ele, com a sua fé em Deus, nunca parou. Sempre avançou. Eu até coloquei aqui, recuar nunca, avançar sempre. Vamos falar juntos? Recuar nunca, avançar sempre. Por isso que o texto diz, o justo viverá da fé. E se ele recuar? Não é assim, não dá. A minha alma não tem prazer nele, diz a palavra. Não é. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se ele recuar, não é por aí. Não é. Querido, receba a palavra, que Deus abençoe muito a sua vida. Pense nisso, né? Como é que você pode viver esta verdade e viver milagres como Davi viveu, como outros homens viveram, sem fé. É impossível. O justo viverá da fé. Se ele recuar, não tem jeito. E nós vivemos de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por estas verdades que nos ajudam a avançar. Senhor, aqui está o teu povo, abençoa cada um destes, ó Deus, que mais vidas possam estar conosco aqui nas lives, ó Pai, sejam estimuladas a viver, a avançar. Senhor, nós te amamos. Muito obrigado. Glorifica o teu nome, pois que nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, que Deus abençoe muito a sua vida. Receba, não esqueça que esta meditação vai estar lá no YouTube, na playlist, para você ouvir novamente, então passar para os seus amigos só a mensagem em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, não tomou essa atitude, eu quero convidar você a fazer isto agora, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, feche os teus olhos e diga, Senhor Jesus, muda a minha história, perdoa os meus pecados, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Senhor, salva vidas, por favor. Que haja milagres para a glória do Teu nome, pois dependemos de Ti, Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Olha, focado no Senhor, que Deus faça maravilhas em você, em nome de Jesus, tá bom?